Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Nesse ano eu fiz um projeto, o projeto da minha TBR para 2020, no qual vocês votaram nos livros que eu ia ler ao longo desse ano. A minha leitura de maio, votada por vocês, foi O Presente do Meu Grande Amor, e hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas opiniões e impressões sobre ela. Eu sei, é um livro de Natal lido num momento completamente aleatório, mas ainda assim tá válido. Eu passei tantos anos atrasando essa leitura, tantos natais deixando pra depois, que melhor eu ler agora do que continuar sem fazer a leitura. Essa aqui é uma organização da Stephanie Perkins, que é a autora então dos livros Anne o Beijo Francês, Ayla e o Final Feliz e Lola e o Garoto da Casa ao Lado, e vai reunir, além do conto dela, outros 11 contos de Natal, escritos pelos mais diversos autores, principalmente do nome do YA, autores inclusive que alguns eu gosto bastante, outros dos quais eu ainda não tinha tanto contato. Então fazer essa leitura também foi positiva por isso, para poder encontrar textos desses outros autores que eu já admiro e também os textos daqueles que eu ainda não conhecia. Eu aproveitei então, já que esse aqui é um livro de contos, para fazer aquela leitura mais picadinha. Não foi um livro que eu sentei e li de uma vez. Eu preferi dividir e aí eu lia de 1 a 3 contos por dia. Às vezes eu aproveitava algum momento do dia, aquele que eu tava assim, tinha alguma coisa pra fazer depois, já tinha terminado alguma outra coisa que eu tinha que fazer, mas eu tinha um intervalinho entre uma coisa e outra, eu sentava e lia um conto. E também é possível fazer isso porque os contos não têm relação entre si, muito pelo contrário, são contos bastante diversos em gêneros, em estilos, em locais que eles se passam, então são contos que vão acontecer todos nos Estados Unidos, já que os autores também são de lá, mas vão acontecer em diferentes regiões do país. E isso eu já achei bastante interessante porque proporciona pra gente conhecer mais desses lugares, encontrar personagens vivendo situações diversas. A gente tem personagens de diferentes classes sociais, diferentes etnias, e tudo isso proporciona uma diferente experiência de leitura, O Natal que cada um deles vai passar vai ser diferente por conta disso. E como eu mencionei, a gente tem contos aqui também que são de gêneros diversos, então a gente vai ter aqueles que vão fazer mais o estilo jovem adulto divertidinho, aquele romance mais gostosinho, tem aqueles que vão ser mais num estilo de romance puxado um pouquinho mais pro drama, vão ter aqueles com um toque de fantasia, contos que vão ser sobrenaturais, então a gente realmente vai ter uma diversidade muito grande aqui de histórias. Algo que eu achei incomum entre esses contos, apesar dessas diversidades todas, é que de alguma forma a gente vai ter personagens que estão buscando algo, seja a busca por um pertencer a um lugar, a uma situação, a se sentir parte de um grupo de amigos, de alguma família, todos eles estão buscando então se encaixar de alguma forma. É um tema que eu acho que fica mais evidente em alguns do que em outros, mas que de certa forma pra mim permearam todas as histórias. No geral, as narrativas dos contos são aquelas narrativas leves, então são histórias mais gostosas de você ler, histórias realmente assim mais rápidas pra você relaxar, pra te dar aquela tranquilizada. Porém, vale dizer que, embora ele tenha essa característica, não foram todos os contos que me prenderam. Aliás, eu diria que na maioria deles eu não consegui de fato entrar assim na história. Não sei se por serem histórias assim tão diversas, por não ter dado tempo de eu me conectar com os personagens, não foi uma leitura que eu devorei ou que eu super entrei. Tiveram alguns contos que eu me apaixonei, alguns contos que eu não gostei, que realmente não funcionaram pra mim, e a maior parte deles ficou ali entre os medianos. Foram contos ok, legais, que tudo bem, histórias bonitinhas, mas que não me causaram todas aquelas emoções. Eu até fiquei assim um pouco decepcionada com essa minha reação, não decepcionada com a história, porque tem contos aqui de autores que eu amo e que eu não consegui, nesse caso, me identificar super com a escrita, Então, 3 exemplos importantíssimos. O David Levitan, que é autor de um dos meus livros favoritos, que é o Todo Dia. Eu não consegui entrar no conto dele, mas ainda assim eu reconheci ali naquela história textos e passagens que são bem típicas dele, mais ao final principalmente. Eu acho que umas passagens que são bem bonitas e eu falei, tá aí o meu David Levitan querido. A mesma coisa com o conto da Stephanie Perkins, que também é uma autora que eu adoro, gosto muito da narrativa dela, e por mais que eu tenha gostado da história em si, também não me envolveu. E a Gayle Forman, que é outra autora que eu também adoro, mas que aqui o conto acabou sendo meio que sem grandes, atrativos pra mim. Falando dos contos que eu amei,
O primeiro conto foi o meu favorito, que é o conto da Rainbow Rowell. É um conto que vai falar sobre melhores amigos, então vai mostrar diferentes natais, anos novos, na verdade, né, desses amigos. A forma como ela constrói os diálogos, como ela constrói essa relação entre os dois, como ela deixou a leitura dinâmica. Ai, me encantei, eu amei, me apaixonei pelo casal e eu adorei a leitura em si. E outros dois contos que eu adorei já foram no final do livro, o antepenúltimo e o penúltimo conto, que foram os contos da Kirsten White e da Ellie Carter. Eu acabei me surpreendendo muito porque eram autoras com quem eu ainda não tinha tido contato. Se eu não me engano, saiu um livro recentemente da Kirsten White, ou acabou de sair, ou tá pra sair, que é alguma coisa de Guinevere, enfim, tá saindo acho que pela plataforma 21. E a Ellie Carter, eu li um livro dela publicado pela editora Arqueiro, Ladrões de Elite, se eu não me engano, anos atrás. Eu já não lembro muito da história, não foi um livro assim super que me marcou, tanto que eu nem tenho mais ele aqui. E eu gostei muito então de reencontrar essa escrita dela nesse livro. Os dois contos vão falar principalmente de questões familiares. Um deles vai falar mais sobre as percepções que a gente às vezes tem, né, sobre membros da família, sobre aquilo que a gente tá e como essas percepções podem ser erradas. O outro já vai trazer uma protagonista que tá tentando fugir de uma vida, tentando viver uma outra vida e descobrindo um novo sentido numa vida completamente diferente daquela que ela levava. E foram dois contos, então, que tocaram lá, que mexeram no coraçãozinho. Eu preferi comentar um pouquinho das histórias apenas desses contos, porque como são 12, eu acho que ia ficar muito maçante falar pra vocês de cada um deles. De um modo geral, é uma leitura então gostosa e rápida de se fazer, que você pode fazer dessa forma mais picada, que você não precisa ler de uma vez, você pode ler entre uma leitura e outra. E talvez seja mais ideal, de fato, você ler esse livro no final do ano, num momento, num contexto em que a leitura vai fazer mais sentido do que eu agora lendo em maio. Você já leu esse livro? Deixa pra mim aqui nos comentários as suas impressões. Se você ainda não leu, fala pra mim também se você tem vontade. Lembrando que se você gostou desse vídeo e chegou até aqui, aproveita e já deixa também a sua curtida, que isso ajuda muito no meu trabalho. Se você ainda não tá inscrito no canal, seja bem-vindo, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha também nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.